Como é que é, maltinha do YouTube? Sejam muito bem-vindos. É a terceira vez que digo isto. Mas pronto, nós vamos gravando as nossas reacts para depois escolher as melhores para deixar aí no canal. Deixem já aí o vosso like. Depois, se não curtirem o vídeo, no fim tiram. Vamos ver uma reportagem, um documentário, o que lhe quiserem chamar, um vídeo, sobre uma das organizações mais macabras, talvez assim, da história. Os homenzinhos do lençol branco, os homens dos 3 capas. Eu não sei se há alguma restrição no YouTube, por isso eu vou optar por não dizer. E um vídeo sobre um agente do FBI que esteve infiltrado. Por isso, meus lindos, é triste perceber que aos dias de hoje ainda há este tipo de organização, ainda há este tipo de situação, mas é a realidade e nós estamos cá para ver, não é? Por homens encapuzados. Espera aí. Ele estava cercado por homens encapuzados, mantendo um segredo que poderia custar-lhe a vida. Um deslize no sotaque, uma hesitação no olhar, e ele seria a próxima vítima. Essa é a história de um homem que se infiltrou na Ku Klux Klan para expor a organização por dentro, correndo o risco de nunca mais sair de lá. Gary Thomas Rowe Jr. Pá, isto era mesmo muito ritualístico. O traje, as danças. Foi um informante do FBI na década de 1960 que conseguiu infiltrar-se na Ku Klux Klan do Alabama, uma das organizações mais temidas e violentas dos Estados Unidos naquele período. A Ku Klux Klan, ou simplesmente KKK, era uma organização estruturada que operava como uma espécie de sociedade secreta, com características muito próximas às de um culto. Seus membros seguiam uma ideologia rígida, baseada na... Mano, um puto. culto. Seus membros Havia crianças nisto? seguiam uma ideologia rígida, baseada na supremacia branca e na exclusão de qualquer grupo considerado inferior, sustentando as suas crenças por meio de rituais simbólicos, códigos internos e uma hierarquia bem definida. O envolvimento de Gary Rowe com a Ku Klux Klan teve início de forma estratégica. Em abril de 1900... Maldinha, só para dizer que eu acho que ainda não disse em vídeo que o vídeo é do Factos Desconhecidos. O link está aí na descrição para quem quiser ver sem ser o react, o original, qual agradecemos muito estes vídeos que vão produzindo, que nos servem aqui para conteúdo na stream também. 1960, ele foi recrutado pela Agência Federal de Investigação Americana, o famoso FBI, por meio do agente especial Barrett G. Kemp. Naquele momento, o FBI já havia identificado que a própria Klan demonstrava interesse em recrutar Rowe, pois ele tinha um perfil compatível com o grupo. Alguém com trânsito em certos círculos sociais e interesse em seguir carreira na área de segurança, inclusive com ligações anteriores a atividades relacionadas à aplicação da lei. Para o FBI, isso representa... Interessante, os gajos viram uma pessoa que já estava com o perfil e que eles já estavam à procura para falar com ele e recrutarem-no antes. Muito interessante. Mas este também é aquele tipo de gajo que facilmente pode estar a fazer o papel de agente duplo. Que esses já que são malucos para caralho, né? Que podem se lixar dos dois lados. Mas fogo. Bem sacado pelo FBI. Dava uma oportunidade rara. Em vez de tentar inserir um agente externo que provavelmente seria descoberto e falharia, colocando em risco a vida de alguém, decidiram usar alguém que já era naturalmente aceito. O que fazia de Rowe um bom candidato para a Klan também o tornava ideal como informante contra ela. Gary foi então recrutado como informante, recebendo orientações sobre como observar, relatar e, acima de tudo, manter a sua identidade intacta. Não houve treinamento sofisticado nem cobertura elaborada, como em operações mais modernas.
O que existia era um acordo de que ele continuaria vivendo como um membro comum da sociedade, enquanto discretamente começava a se aprofundar em um dos grupos mais perigosos do país, enviando informações diretamente ao FBI. Pouco tempo depois, em maio de 1960, Gary conseguiu se infiltrar com sucesso na East Cleveland 13, considerada uma das células mais violentas da clã nos Estados Unidos. A partir desse momento, ele passou a atuar diretamente na organização, participando de reuniões, interagindo com membros e coletando informações que eram repassadas ao FBI. Por meio desses serviços, ele passou a receber pagamentos entre 80 e 250 dólares, além de despesas operacionais. Opa, parece-vos pouco dinheiro neste momento, mas estamos a falar dos anos 60, malta. 250 dólares nos anos 60 devia ser um balúrdio. Pá, e não era para mais, né? Tipo, ele estava a arriscar a própria vida ao infiltrar-se numa organização destas. Valores aprovados diretamente pelo então diretor do FBI, J. Edgar Hoover. Na época, apesar de sua participação ter sido separada dos núcleos centrais do FBI, era acompanhada pelos mais altos níveis do próprio FBI. Mas com o passar do tempo, aquela infiltração deixou de ser apenas uma missão e tornou-se algo muito mais perigoso. Gary não estava mais apenas observando de fora. Ele estava vivendo aquilo, participando de reuniões, ouvindo planos, convivendo diariamente com pessoas que não hesitariam em matar pessoas não brancas nos Estados Unidos. E quanto mais fundo ele entrava, mais difícil se tornava sair. Sim, Fábio, manda-me que nós vemos no final do vídeo. Porque para continuar ali dentro, ele precisava agir como eles, pensar como eles, e em alguns momentos fazer exatamente o que eles faziam. Não era mais apenas uma infiltração. Era uma questão de sobrevivência e identidade. E foi nesse ponto que a operação começou a se tornar um verdadeiro pesadelo, em que qualquer erro poderia custar sua vida e, aos poucos, ele deixava de ser apenas um agente infiltrado VIP, para se tornar um deles. Durante o período em que esteve infiltrado, Gary participou diretamente de alguns dos episódios mais violentos da Ku Klux Klan. Em nome da operação e com o conhecimento das autoridades, sua atuação ultrapassou a mera coleta de informações e passou ao campo da participação ativa. Em 1961, Gary ajudou a planejar e liderar um ataque contra os chamados Freedom Riders, ativistas dos direitos civis que viajavam de ônibus pelo sul dos Estados Unidos para desafiar... Engraçado, eu por acaso achava que o Triple K, era mesmo uma organização racista e era mesmo um problema só com os negros. Não sabia que havia que eles atuavam em outros planos da sociedade. Pá, ir atrás dos ativistas... a segregação racial no transporte interestadual, testando decisões da Suprema Corte que já haviam declarado ilegal essa prática. Essas viagens eram altamente simbólicas e extremamente perigosas, justamente por confrontarem diretamente a estrutura racista vigente em estados como o Alabama. Foi na cidade de Anniston que ocorreu um dos episódios mais brutais. Rowe atuou junto a membros locais da clã e em colaboração com autoridades da própria cidade, incluindo o comissário de polícia de Birmingham, Bull Connor, e o sargento Tom Cook, conhecido por seu apoio à clã. Segundo relatos, houve um acordo para que a multidão tivesse cerca de 15 minutos de liberdade total para agir antes de qualquer intervenção policial. Gary admitiu posteriormente que utilizou um bastão de beisebol durante o ataque, o que evidencia que sua participação não foi apenas indireta. Pois claro que não. No dia 14 de maio de 1961, o grupo interceptou um ônibus da Greyhound que transportava os Freedom Riders na estação de Anniston. A multidão cercou o veículo
esvaziou os pneus e em seguida ateou fogo ao ônibus, Eia enquanto bem. os ativistas ainda Ia bem! Foram atrás dos gajos, apanharam-nos, furaram-lhe os pneus e meteram fogo ao autocarro. Com os ativistas lá dentro. Foda-se. estavam dentro. Em um dos momentos mais extremos do episódio, os agressores chegaram a manter as portas fechadas, impedindo a saída dos passageiros, com a clara intenção de deixá-los morrer ali. A situação só mudou quando uma pequena explosão causada pelo próprio incêndio forçou a multidão a recuar por um momento. Foi nesse instante que os ocupantes conseguiram escapar do ônibus em chamas. Ok. No entanto, ao saírem, foram imediatamente cercados e brutalmente agredidos. Muitos ficaram gravemente feridos e precisaram de atendimento médico, mas enfrentaram outro obstáculo. Hospitais da região se recusaram a tratá-los, o que agravou ainda mais o ocorrido. Esse episódio se tornaria um dos símbolos mais chocantes da violência racial da época e um dos pontos mais controversos da atuação de Rowe na Ku Klux Klan. Mas Gary não era, de fato, um verdadeiro membro da KKK. Pelo menos não na essência. Tudo aquilo fazia parte de uma operação conduzida sob orientação do FBI. Fora daquele ambiente, longe das reuniões. Pá, mas imaginem. Tu és um agente disfarçado. Tu tens de estar nos sítios. É óbvio que para não seres apanhado não te podes recusar uma coisa que é a essência do grupo. Claro que ele tinha que participar nisto. Por muito pouco ético que fosse, pá, é a vida dele, não é? Ele ao meter-se num papel destes, ele sabe que tendo que se sentir integrado, tem que fazer o mesmo que eles. Tipo, senão vai dar muita cana. Não sei o que faz isto. É pá, não. Faz isto. Não posso. Faz isto, não posso. Então estás aqui a fazer o quê, man? Clandestinas e da violência, ele mantinha uma vida que parecia comum. Era casado, tinha família e precisava sustentar uma rotina que, para quem olhasse de fora, não levantava qualquer suspeita. Enquanto dentro da clã, ele convivia com discursos de ódio e participava de situações extremas. Fora dali, ele precisava voltar para casa, conviver com sua família e agir como se nada daquilo estivesse acontecendo. Na época, Gary era casado e levava uma vida aparentemente comum, trabalhando e tentando construir estabilidade ao lado da família, ao mesmo tempo em que atuava como informante do FBI. Não há muitos registros públicos detalhados sobre sua esposa ou filhos, o que nos permite avaliar o nível de sigilo que envolvia sua vida pessoal naquele período. Essa divisão de papéis constante exigia um controle emocional extremo, pois qualquer deslize dentro ou fora da clã poderia pôr tudo em risco. E quanto mais tempo passava, mesmo sabendo que não é certo, tu estando dentro de uma organização que sabes que não tem problema nenhum em bater, em matar, e tu sabes que os estás a espiar, mano, tu estás a andar sobre brasas, tu já estás a andar no fio em cima do precipício. Tipo, tu sabes que não podes vacilar, porque vacilar é lixar-te. mais difícil se tornava manter essa separação, porque, em algum momento, a linha entre o que era papel e o que era realidade começava a se desfazer. E foi O mesmo acontecia com aqueles agentes do FBI que nós vimos há uns meses, quando eu estava na Hungria, que andavam na Deep Web à procura à caça das organizações dos homens que gostavam de ver vídeos com crianças. Os próprios gajos depois tiveram alturas em que quebraram completamente, como eles tinham que estar nos fóruns a ver as mesmas coisas que eles, a acompanhar, a comentar, para se integrar e estarem inseridos. Pá, aquela merda batia-lhes mesmo muito. justamente essa quebra da linha tênue entre o papel e a realidade que veio à tona anos depois, quando Gary foi chamado Todos a depor eles tinham problemas de saúde diante mental, do todos. Senado dos Estados Unidos em 1975. Ele testemunhou perante o Comitê Seleto de Inteligência, presidido pelo senador de Idaho, Frank Church. Durante o seu testemunho, Gary usou um capuz de algodão sobre a cabeça para ocultar as suas feições.
Será que foi para ocultar as feições ou foi uma referência ao capuz que eles usam? Que foi apontado como muito semelhante aos clássicos capuzes usados pela clã. Óbvio. Na audiência, ele revelou que o FBI tinha conhecimento prévio de sua participação em ações violentas enquanto estava infiltrado e ainda assim permitiu que ele continuasse operando na Ku Klux Klan. Suas declarações levantaram questionamentos profundos. Até que ponto ele ainda estava apenas cumprindo ordens e em que momento teria ultrapassado os limites da infiltração? Aquele foi feito à mão. Passou a ser Aquele deve ter sido feito com um bocado de sida que ele teve acesso para ir para o julgamento. visto não apenas como uma operação de inteligência, mas como um exemplo de até onde uma missão pode ir antes de perder o controle. Mas os ataques contra os Freedom Riders não pararam em Anniston. Pouco tempo depois, o grupo voltou a ser alvo da Ku Klux Klan em Birmingham, no Alabama, em mais uma ação violenta organizada com apoio indireto de autoridades locais, incluindo novamente o comissário de polícia Bull Connor. Mais uma vez, Rowe esteve no centro da operação. E dessa vez, os agressores utilizaram barras de ferro, bastões de beisebol e correntes de bicicleta para atacar os ativistas assim que saíram do ônibus. Segundo Gary, ele também havia informado o FBI sobre o plano, mas nenhuma intervenção foi realizada. Ele descreveu o ataque com homens caminhando livremente pelas ruas de Birmingham em plena tarde de domingo, carregando armas improvisadas enquanto a cidade permanecia praticamente vazia. Não havia presença policial significativa, apenas um agente em um cruzamento, que, segundo o relato, simplesmente se afastou e permitiu a passagem do grupo. Em poucos minutos, a estação de ônibus foi tomada. Claro que permitiu a passagem do grupo. O que é que um homem sozinho ia fazer? Com membros da clã posicionados em todos os pontos. Essa não foi a única atividade polêmica em que Gary participou durante os seus anos infiltrado na Ku Klux Klan. Em 1963, ele esteve associado a um dos episódios mais chocantes da história dos direitos civis nos Estados Unidos: o atentado à Igreja Batista da Rua 16 em Birmingham, que resultou na morte de 4 meninas negras durante um culto. Embora nunca tenha sido formalmente condenado por esse crime, o nome de Gary constou diretamente nas acusações. Um dos membros da clã, posteriormente condenado pelo atentado, Robert Eduardo Chambliss, chegou a afirmar que foi o próprio Gary quem teria colocado o explosivo. No mesmo período, outras suspeitas começaram a surgir. O próprio FBI passou a considerar a possibilidade de que Gary estivesse ligado a outros atentados, incluindo uma explosão no motel onde Martin Luther King Jr. estava hospedado e ataques contra propriedades ligadas à sua família. Em um movimento ainda mais controverso, Gary chegou a atribuir esses atentados a grupos rivais, tentando transferir a responsabilidade para outros alvos. Em junho de 1963, ele foi preso, junto com outros membros da clã, após a polícia do Alabama receber uma denúncia de que o grupo transportava armas e explosivos em um caminhão, supostamente com o intuito de impedir a entrada de estudantes negros na Universidade do Alabama. No entanto, mesmo diante desse cenário, eles foram liberados pouco tempo depois. E, ainda mais surpreendente, tiveram suas armas devolvidas. Esse conjunto de eventos não apenas ampliou as suspeitas sobre o papel de Gary, mas também reforçou uma pergunta que atravessa todo o caso: até onde ia a infiltração e em que ponto ela deixava de ser apenas uma operação para se tornar parte do próprio problema? E isto é uma coisa que de certeza que há estudos sobre isto que devem explicar isto, que é quando tu acabas por sentimento de pertença e tu estás, mesmo que estejas a fingir, chega-se ali a um ponto que tu estás a fingir há tanto tempo que tu próprio deixas de perceber qual é que é o limite de onde é que começas tu e onde é que acaba a personagem e começas tu.
E quando nós vemos relatos de malta do FBI sobre estas investigações, principalmente investigações longas em que eles estão infiltrados, etc., isto é sempre uma das cenas que eles apontam. Sempre, sempre, sempre. Além disso, registros investigativos indicam que Gary, que já tinha familiaridade com o uso de dinamite, falhou em 2 testes de polígrafo ao ser questionado sobre o seu possível envolvimento. Diante dessas inconsistências, tanto o FBI quanto o promotor responsável pelo caso decidiram não usá-lo como testemunha no julgamento de Chambliss, um dos membros da Ku Klux Klan, condenado pela explosão da igreja. Uma decisão que, por si só, já levantava dúvidas sobre o quanto se podia confiar em seu papel naquela operação. Em 1965, a posição de Gary começou a mudar drasticamente. Foi nesse ano que ele se viu envolvido em um dos casos mais graves de toda a sua trajetória: o assassinato da ativista dos direitos civis, Viola Liuzzo. O crime ocorreu após as marchas de Selma a Montgomery, uma série de protestos realizada em 1965, também no Alabama. Os protestos eram organizados por ativistas do movimento dos direitos civis com o objetivo de garantir o direito ao voto à população negra, que, apesar de legalmente permitido, era sistematicamente impedida por leis e práticas discriminatórias no sul do país. Viola Liuzzo dava carona a um jovem negro. Ao avistarem a cena, Gary e outros 3 membros da clã iniciaram uma perseguição de carro. Em determinado momento, eles se alinharam ao veículo dela e abriram fogo. Viola Liuzzo morreu ali, atingida pelos disparos. O FBI tentou minimizar a situação, espalhando rumores de que Liuzzo era membro do Partido Comunista, que era viciada em heroína e havia abandonado seus filhos para ter relações sexuais com afro-americanos. Isto é mesmo aquele tipo de propaganda de estás-me a causar dano, deixa-me ter o teu nome na lama, porque se tu tiveres o teu nome na lama as pessoas não vão acreditar no que tu dizes. Infelizmente, quando é assim carreiras grandes, empresas grandes, isto é normal. Infelizmente. Envolvidos no movimento dos direitos civis. Isso ocorreu em um momento em que o FBI também tentava difamar a Conferência de Liderança Cristã do Sul, do Dr. Martin Luther King Jr. e o Partido Comunista. Esse episódio marcou um ponto de ruptura. Sem dúvida. Diferentemente de situações anteriores, dessa vez o caso ganhou repercussão nacional e a pressão por responsabilização foi imediata. Gary então mudou de posição. Passou de participante a testemunha-chave. Ele denunciou os demais envolvidos, Cole Leroy Wilkinson Jr., William Orville Eaton e Eugene Thomas. O seu depoimento foi fundamental para a condenação deles. Como consequência, o governo federal colocou Gary no programa de proteção a testemunhas, concedendo... Porque um gajo que se chiva desta maneira, a vida dele a partir daqui ia ser uma desgraça. A vida dele a partir daqui ia ser uma desgraça. Se eles o identificavam como chivo, ele estava fodido. Então fez o que estava certo, procurou fora. Uma nova identidade sob o nome de Thomas Neal Moore. Além disso, ele foi E com proteção de dados, lá está, outra cidade, outro nome. Compensado com o cargo de agente auxiliar federal no Serviço de Delegados dos Estados Unidos. Mas mesmo com essa proteção, o caso continuou cercado de controvérsias. Após ser realocado para sua cidade natal, Savannah, na Geórgia, as autoridades do Alabama tentaram posteriormente... Achas que eu tenho dinheiro para uma Stanley Cup, Fábio? Isto é tipo da Action ou do continente. Eu não tenho dinheiro para uma Stanley Cup. Mas que é super prático... para estar aqui no escritório a trabalhar e tem água consistente, eu que bebo bem água, bebo 4 a 5 litros por dia, tipo, dá bué da jeito. E manter a água fresquinha bué da tempo. Acusá-lo pelo assassinato, mas não tiveram sucesso.
pois Gary alegava ter recebido imunidade total em troca de sua colaboração. Mais uma vez, a história levantava a mesma dúvida. Ele realmente estava ajudando a justiça ou apenas tentando se salvar no momento certo? Em 1978, Gary confessou ter matado um homem negro durante um tumulto com uma arma de fogo, um crime que nunca havia sido divulgado. Essa admissão levantou suspeitas imediatas quanto às suas motivações. Registros da própria investigação indicam que essa confissão pode ter integrado uma tentativa de garantir imunidade total por tudo o que havia feito enquanto atuava como informante. No ano seguinte, em 1979, a sua história foi levada ao público de outra forma. Sua autobiografia serviu de base para o filme televisivo Undercover with the KKK, ou Infiltrado com a Ku Klux Klan. Estavam a falar agora há bocado Undercover e o filme é baseado na história deste gajo. Exibido pela NBC, transformando um caso extremamente sensível em narrativa para o grande público. Apesar de todas as controvérsias e das acusações que surgiram ao longo dos anos, Gary nunca foi formalmente condenado pelos crimes que confessou ou pelos quais era suspeito. Após colaborar com as autoridades e testemunhar contra outros membros da Ku Klux Klan, ele passou a viver sob identidade protegida, afastado da vida pública. Anos depois, já longe dos holofotes e das investigações, Gary morreu em 1998, aos 64 anos, vítima de um ataque cardíaco. O ponto mais perturbador de toda essa história não está apenas no que Roe fez, mas sim no que ele descobriu lá dentro. Porque, segundo os registros, a sua infiltração revelou que a Ku Klux Klan não era apenas um grupo isolado de extremistas. Havia conexões, proteção indireta e, em alguns casos, tolerância silenciosa por parte das autoridades locais. A violência não era espontânea. Muitas vezes era organizada, planejada e permitida. O que ainda é pior. E é justamente isso que muda completamente a forma de enxergar esse caso. Porque se um informante estava presente em ataques, participando de agressões, testemunhando crimes, e ainda assim continuava sendo mantido dentro da organização, então a pergunta deixa de ser apenas sobre a Ku Klux Klan e passa a ser sobre quem estava observando tudo aquilo acontecer. Até onde ia o controle dessa operação e em que momento ele deixou de existir. Ao longo de sua trajetória, Gary Roe afirmou que muitas de suas ações eram necessárias para manter a sua posição na clã, que sem isso ele seria descoberto. Mas essa justificativa levanta uma questão inevitável. Há um limite a esse tipo de operação? Existe um ponto em que a missão deixa de ser coleta de informação? Eu tenho ideia que o KKK chegou a ter filiais cá. Sim, existiram células na Europa. Os registros indicam a presença do grupo no continente europeu, principalmente na Alemanha. Em menor escala, Portugal tem atividades ligadas a grupos neonazis, supremacistas, tal. Na Alemanha, as autoridades alemãs identificaram pelo menos 4 grupos relacionados com o KKK. Os Cavaleiros Brancos Europeus da Ku Klux Klan. Incluindo polícias integrando o grupo. Desde 2001 foram registrados crimes na Alemanha com a ligação a essa organização, incluindo casos graves em 92, com uma tentativa de assassinato a Brandemburgo e um homicídio em Berlim. Houve registro das atividades que remetem ao KKK, como uma passeata de extremistas de máscara branca e tochas em Lisboa em 2020, em reação aos movimentos antirracistas. Eu lembro-me disto. E passa a ser cumplicidade? Gary conseguiu o que poucos conseguiram:
Ele entrou, ele viveu lá dentro, ele viu como funcionava. Mas o custo disso nunca ficou completamente claro. Ele ajudou a condenar membros da clã, sim, mas também saiu dessa história carregando acusações, suspeitas e uma linha de responsabilidade que nunca foi totalmente definida. Ele já seria convidado para a clã de qualquer forma. Ele conseguiu entrar, conseguiu viver lá dentro, conseguiu sair. Mas em que momento ele deixou de ser apenas um informante e passou a fazer parte do que deveria combater, sabendo que estaria imune à lei? É por isso que esse caso é extremamente controverso e ainda incomoda até hoje. Não há uma resposta simples, não existe um herói claro, não existe um único vilão. Existe apenas um homem que entrou em um sistema violento e que, em algum momento, pode ter se tornado parte dele. Ele estava certo. Pá, muito interessante, muito interessante. Aos dias de hoje ainda há grupos relacionados, não é? Claro que isto nestas dimensões e neste formato desapareceu, mas já continuam, há muitos grupos, principalmente de extrema-direita, que... Cá em Portugal nem tanto, mas por exemplo na Alemanha, que se associam ou que, assim como cá se fala que a história de Salazar foi boa, aqui fala-se que há sempre maneira de ver vantagens, por muito esquisitas que elas sejam nas situações. Mas pá, boa reportagem, um gajo infiltrado, correu bem, nunca foi apanhado. Sim, há aqui um limite que é muito fácil de passar. Há aqui um limite que é muito... Mano, que? Sabes que... Ai, ufa. Há aqui um limite que é muito fácil de passar. Há aqui um limite, foda-se, há aqui um limite que é muito fácil de passar quando tu estás envolvido naquilo, quando tu estás dentro da organização, quando tu estás a fazer os rituais, quando tu tens aquele sentimento de pertencer ou não pertencer, e se queres fazer o teu papel, principalmente sem ser apanhado, tu tens que fazer o que eles fazem, então é natural que tu estejas ali metido num sistema em que tu próprio possas passar a ter confusão onde é que tu acabas e onde é que a tua personagem acaba. Mas pronto, era bué fixe, Cásio. O que é que aconteceu com o Ant e com o Cásio sobre isto? Que? Não. Que a Klux Klan, mano, os gajos que matavam os negros. LOL. LOL! LOL! Cásio, não foi de toda a melhor cena, mano. Não foi de toda a melhor reação. Pá, completamente inocente da parte do Cásio. Atenção, que o Cásio é apanhado de surpresa, mas foda-se. Mano, que? Sabes o que é o que? Não. Que a Klux Klan, mano, os gajos que matavam os negros. LOL. Mano, que? Opa, é que é um LOL tão seco. Tu vês claramente que ele está focado no jogo, ele não está sequer a ouvir o que é que o Ant está a dizer. Os gajos que matavam os negros. LOL. Foda-se. Tão bom. Grande Fábio, muito obrigado pelo vídeo. Maldinha do YouTube, vocês acabam assim aqui, com este momento de riso. Nós ainda vamos ficar mais um bocadinho em stream. Passem pela stream quando tiverem a oportunidade e puderem apanhar em direto. Já sabem, de segunda a quinta, entre as 10 e as 11 iniciamos para fazer sempre 2 horinhas de stream. De resto, deixem o like, passem pelo YouTube para seguir, passem pelo meu X, onde eu escrevo um bocadinho mais a sério todos os dias. Pá, ajudem sempre, que aquela forcinha dá-nos sempre alento para seguir. Até ao próximo vídeo. Fui.